hoje é o Dia Mundial do Refugiado e por isso nós vamos falar sobre um trabalho muito legal que a Caritas Internacional realiza. A Caritas é uma organização humanitária que tem como objetivo trabalhar para a construção de um mundo melhor, especialmente para os pobres e oprimidos. E o trabalho tem feito diferença na vida de muitas pessoas. E aí eu recebo o padre Marcelo Matias Monge, que é diretor da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, pároco da paróquia São João Batista do Brás, e está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse trabalho. Obrigada por ter vindo, viu, padre? Um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Vamos sentar, Cláudia, então. e agradeço e parabenizo a Rede Vida pelos 18 anos no ar e levando uma programação da família, uma programação que constrói relações há 18 anos já. Parabéns para toda a Rede Vida. Curiosidade minha, de onde vem esse sotaque? Do interior de São Paulo, de Ubirajara, uma cidadezinha entre Marília e Bauru. Um abraço para todos que nos assistem de lá. Como é que chama a cidade? Ubirajara. Ubirajara, um grande beijo para a turma de Ubirajara. Aproveitando Marília também, recebo beijo, carinho e Bauru também. Tamo junto aqui no programa. Esse trabalho é um trabalho muito bonito, a gente teve a honra de conhecer um pouco mais de perto. Ele já existe há muitos anos? Já existe há muitos anos. A Caritas Internacional é uma rede de organização da Igreja Católica Apostólica Romana que está presente no mundo todo. E, de fato, a Caritas Internacional, no mundo todo, tem esse trabalho com os refugiados. E aqui em São Paulo, a Caritas Arquidiocesana de São Paulo também tem esse trabalho de acolher aquele e aquela que teve que sair do seu país de origem por fundado temor de perseguição. Então, há 25 anos nós fazemos esse trabalho. A gente aqui não tem a dimensão dessa perseguição e do temor que essas pessoas vivem, né? Exemplifica pra gente, para todo mundo entender um pouquinho. Que tipo de perseguição é essa? Refugiado, pelas convenções internacionais, é aquela pessoa que vivia no seu país tranquilamente ou não tão tranquilamente, mas tinha ali a sua estabilidade. E por pensamento político diferente ao do governo, por pertencimento a um grupo étnico, por motivação religiosa, por pertencer por ter uma fé diferente daquela que é maioria naquele país, ou por orientação sexual, essas pessoas então são perseguidas por pensar diferente, por ter uma fé diferente, por pertencer a um grupo étnico ou por ter uma orientação sexual, por ser homossexual. Então essas pessoas são perseguidas por grupos, por pessoas ou pelo próprio Estado. E o Estado não consegue garantir a segurança, a vida dessas pessoas. Então essas pessoas têm que buscar um outro país para viver. E o Brasil é signatário dessas convenções internacionais e recebe essas pessoas. Também há pessoas que buscam o Brasil e que buscam outros países por uma violação generalizada e grave dos direitos humanos. O caso mais evidente que nós temos hoje é o caso da Síria. E tem muitos sírios hoje? Muitos sírios que procuram o Brasil e o número no Brasil, a maior parte de pessoas que procuram o Brasil procuram São Paulo para buscar reintegrar a sua vida. E a Caritas Arquidiocesana de São Paulo, repito, o organismo da Arquidiocese de São Paulo, busca facilitar, minimizar o sofrimento dessas pessoas que aqui chegam. A maioria homem ou mulher? A maioria homem e a maioria sozinho. Gente que deixou família, deixou o trabalho, deixou tudo por conta desse temor. Imagine, né? Em um minuto, a vida de cada um de nós pode mudar. Mas a vida de pessoas que estão em países que têm guerra, que têm conflito, em um minuto, a vida dessas pessoas pode mudar totalmente. Na Caritas Arquidiocesana, nós recebemos pessoas que a família toda foi morta e ele foi o único sobrevivente. Nós temos casos de menores de idade que foi o único sobrevivente. E uma pessoa de Deus conseguiu colocar essa pessoa no navio e não sabia para onde esse navio ia dar. Chegou no Brasil e foi acolhido aqui pela Caritas. E nós procuramos, então, documentar essa pessoa,
colocá-la num dos cursos de língua portuguesa, buscar atendimento médico e psicológico para essa pessoa, escola. Esse é o trabalho que a Caritas faz, buscar o abrigamento para essas pessoas. A gente tem o depoimento de uma dessas pessoas, uma refugiada, e é muito lindo esse trabalho, né? Você já entendeu a dimensão disso tudo? Na verdade, é a chance de dar vida nova para quem praticamente perdeu a sua vida, né? Vamos assistir juntos, então. Yo vengo de un pueblo pequeño donde el orden público es bastante complicado. Entonces, hubieron muchos problemas donde la gente se vio muy amenazada, mi familia, y nos tocó salir de ese lugar. Bueno, la gente se cercioró porque no sabíamos que íbamos a pedir refugio y ya sabíamos que había el programa de Caritas, que era de los refugiados, y en convenio con Naciones Unidas y todo eso. Entonces ya averiguamos dónde quedaba Caritas. Pues en estos momentos me siento sí, feliz porque salió lo que todos esperábamos que saliera, que era refugio. Ahora vamos a mirar para ver si puedo validar mi facultad y comenzar a darle una vida nueva a mi filho. Hoje é Dia Mundial do Refugiado. Eu fico pensando que cada um desses refugiados traz no coração uma história, uma dor, um medo. E o senhor padre deve conviver com muitas dessas histórias, né? Tem algo que te toca o coração, assim, mais forte? Eu convivo com essas histórias, mas eu devo ser muito fiel. Existe uma equipe na Caritas, multidisciplinar, uma equipe que fala fluentemente inglês, francês e árabe, para que possa acolher essas pessoas vindas de diversos lugares do mundo. Nós não fazemos acepção de pessoas, o número de pessoas que chegam vindo do islamismo é grande, judeus que aqui chegam e cristãos também. E nós não escolhemos as pessoas que vamos atender, elas nos procuram e nós buscamos fazer aquilo que podemos e que atender às necessidades delas. Os dramas são muito grandes, sobretudo das mulheres. Mulheres que foram estupradas por vezes por 30 homens, sobretudo na República Democrática do Congo, e é claro, o Estado não conseguiu garantir a sua segurança, a sua vida, e elas têm que buscar um outro país. Chama-nos a atenção especialmente de mulheres, mas há também homens, né, que foram torturados, que viram a sua família toda ser morta, homens que vieram nos porões dos navios, vieram clandestinamente no navio, mas chegando no Brasil, eles não vivem clandestinamente, eles têm um documento, eles trabalham e eles têm uma vida legal, documentada. Então, eles vieram clandestinamente, mas eles vivem legalmente no Brasil. E a gente tem procurado não chamar de clandestino pessoas que estão sem documentos, mas elas estão indocumentadas, mas pessoas trabalham, vivem, estudam. E o Brasil tem acolhido muito bem. Agora, é claro, precisamos melhorar muito mais este acolhimento. É isso que eu ia te perguntar, porque assistindo e parando para pensar nesse assunto, a gente fica com a certeza de que somos de fato um, né? Homens, mulheres, vários povos, nações, mas somos um, irmãos, humanos, na mesma condição. O que a gente pode fazer para ajudar a Caritas nesse processo? Porque eu fico imaginando que essas pessoas chegam e elas precisam não só da Caritas, mas elas precisam de emprego, né? Elas precisam, de alguma forma, estar inseridas na sociedade, né? Precisam de emprego, precisam de curso de língua portuguesa e precisa, sobretudo, da abertura do coração de cada pessoa. Existe no Brasil fronteiras terrestres, né? Que, se eu não me engano, são 16. Existem as fronteiras aéreas, existem as fronteiras marítimas. Mas quantas fronteiras há no meu coração e no coração de cada um? São essas fronteiras que precisam
ser quebradas. O mundo hoje vive uma livre circulação de mercadorias, porém não vive com a mesma liberdade e intensidade a livre circulação de pessoas. Não é estranho isso? Nós, cristãos católicos, nós nos orientamos em Jesus Cristo. E a Sagrada Família de Nazaré também, um dia, teve que fugir para o Egito para poder salvar a vida do seu filho. Então, o apelo é para que cristãos, sobretudo, né? Nós católicos, sobretudo, abramos o nosso coração para abrigar, para acolher, para empregar e para construir uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais cristã. No último documento do Papa Francisco, escrito pela Cor Unum, diz para acolhermos Cristo na pessoa do refugiado e dos deslocados forçados. É Jesus Cristo que nós acolhemos nessas pessoas, refugiadas ou deslocadas pela força. Agora, como é que a gente tem acesso para poder ajudar? Eu fico pensando nisso. Tem gente em casa agora motivado a abrir o coração, romper fronteiras para acolher. O que precisa fazer? Precisa fazer, penso que está aparecendo aí o site da Caritas ou o e-mail, ou ligar para um desses números que aparece no vídeo. Eu vou passar aqui. Olha, o contato de telefone é 0 operadora 11 3115 2674. 3115 2674. Eu sei que tem muita empresária assistindo ao programa agora e está sentindo um toque no coração. Eu gostei muito de ter podido lembrar da família de Jesus Cristo, aliás, da própria época em que Jesus Cristo nasceu, que também nasceu na condição que nasceu, fugindo do rei na época, né? Sim. E foi também se a gente puder chamar, refugiado. Um refugiado. E o e-mail é o diretorcaspe@gmail.com. diretorcaspe@gmail.com. Acho que é a hora, então, da gente abrir o coração e acolher. Quero dizer ainda que a Caritas, para realizar esse trabalho, conta com 2 convênios, que é com o Alto Comissariado das Nações Unidas, o Acnur, é uma agência da ONU para refugiados, e também com o Ministério da Justiça, pelo CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, que é o órgão do governo que reconhece a condição de refugiado dessas pessoas aqui no Brasil. Ok, conte conosco para o que precisar e com o nosso telespectador que é amoroso também e com certeza a partir de agora está com o coração mais aberto e voltado também para essa ação linda. Parabéns pelo trabalho, que Deus continue lhe abençoando muito. Muito bom a gente encontrar gente assim, né, comprometida com esse amor de Deus. Muito obrigado, Cláudia, e obrigado à Rede Vida. Obrigada, padre, muito obrigada.